questão do tema que eu tô trabalhando, que são as narrativas audiovisuais de ficção focadas na questão da transição planetária, existe uma temática do feminino que está muito presente nisso. Porque como a gente retrata as mulheres no audiovisual, e o feminino em si, né, não só associado a mulheres, ele ainda é uma questão muito delicada e ainda muito mal trabalhada, né? Para você considerar que a gente tem que ter uma referência do Bechdel Test e que a maior parte dos filmes não passa, que a quantidade de diretoras e roteiristas é infinitamente menor em quase todos os lugares do mundo do que de homens, e que a gente praticamente não tem, né, quando tem protagonistas femininas, assim, que tenham diálogos com outras mulheres, que tenham uma história relevante dentro de um contexto que retrate o universo feminino, não de uma maneira estereotipada ou absurdamente dramática e fantasiosa. E um dos momentos em que começou a me abrir os olhos muito para isso, assim, em termos dos números de produção e até de alguns dados chocantes, foi participar dessa conferência aqui, que aconteceu em 2016, que foi pautada na Fundação Gina Davis. E um dos dados que foi apresentado ali, curiosamente, inclusive por um homem, que foi um dos poucos que estava presente, era um software que eles estavam desenvolvendo numa universidade que tinha alguma questão de que não só existem menos mulheres aparecendo nos filmes e que elas têm menos falas, elas aparecem menos na tela. Então, quando você tem uma cena, não sempre, mas assim, muitas vezes acontece que quando você tem uma cena em que o homem tá falando, a câmera tá focada no homem falando. E quando você tem um momento em que uma mulher fala, a câmera continua no homem. Então, assim, que mensagem que a gente tá passando com isso daí? Assim, foi um dos momentos que mais me chamou a atenção nessa conferência. Mas, enfim, já tem algum tempo que eu conheço e tenho estudado alguns aspectos, né, e desenvolvimentos a partir da jornada do herói, que eu mencionei, né, nas referências bibliográficas, o como que o Campbell é um nome muito importante, como que tem literatura sobre isso, e é uma referência de construção do próprio desenrolar da narrativa, mas, na verdade, a jornada do herói, ela não tá aí só para escritores e nem para escritores de audiovisual. Ela também é uma referência para muita gente da área de terapia, de psicologia. A gente utiliza arquétipos dentro dessa ferramenta, né, que é a jornada do herói, e ela é trabalhada em outras dinâmicas, assim, de lúdico, de facilitadores, de outros processos. Mas, apesar de que herói é o nome, não o gênero, isso pode ser transferido para uma mulher, surgiu uma curiosidade de, tá, e como que seria isso para um processo feminino? Porque isso tá pautado, de certa forma, no masculino. Apesar de que algumas personagens que eu gosto muito tanto vivenciam quanto eu construí intuitivamente nessa lógica. E aí eu encontrei, com o nome, que eu não conhecia dessa forma, uma outra jornada que é chamada a Premissa da Virgem, que é... Não, desculpa. A Promessa da Virgem. Um processo um pouco diferente, assim, é uma coisa mais introspectiva, não é uma jornada tão externa quanto a do herói, que realmente sai, conhece um outro mundo, desenvolve outras habilidades, luta contra o dragão. No caso dessa outra ferramenta, a pessoa, que não necessariamente uma mulher, isso pode estar aplicado para personagens masculinos também, passa por uma jornada muito mais introspectiva e desenvolve habilidades que ela já tem e que vão sendo mostradas e fazem a transformação no universo onde ela tá vivendo. E é louco como a gente se identifica, né? Tipo, enquanto mulher, às vezes você lendo aquilo fala, tem partes da minha jornada pessoal que estão mais inseridas dentro desse contexto do que de outras formas que a gente tem de analisar. Mas uma curiosidade que talvez não faça muito sentido ainda nesse momento é que quando eu tava lendo sobre essa outra ferramenta do feminino, eu me dei conta que em uma das narrativas que eu tô desenvolvendo agora, inclusive para esse meu projeto, para esse doutorado informal, né, que é como nasceu uma questão de narrativa, é que pelo menos uma, se não algumas das meninas da história nasceram com narrativas pautadas na jornada do herói. E essa promessa da Virgem, na verdade, faz muito mais sentido
pela perspectiva de alguns dos meninos dessa narrativa, que é uma história que tem vários personagens como protagonistas em diferentes episódios. E foi curioso que não foi proposital, eu nunca tinha analisado por essa forma, assim, eu olho para as ferramentas depois para me auxiliarem, eu vejo como que a história está sendo pautada, mas no processo de criação mesmo, isso é mais espontâneo e intuitivo. Mas só que a jornada da heroína é um negócio que, assim, eu ainda não analisei esse livro, mas antes de eu comprar, eu li um tanto sobre isso em artigos na internet e dei uma estudada em alguns dos materiais que fazem o desenhinho da jornada da heroína, que é um negócio muito legal, porque eu vou deixar um comparativo da jornada do herói, da Promessa e desse aqui, mas assim, ela faz uma jornada que tem um aspecto mais espiritualizado. E quando eu tô falando de espiritualidade, eu não tô falando de religião, independente do que você acredita ou não e do que a sua história diz ou não, mas espiritualidade no sentido da gente não falar só da matéria, de não estar comentando só da vida como esse processo aqui e agora, o que a gente vê, o que está pautado no que a gente conhece como realidade na sociedade. Mas no fato de que existem outros sentimentos e outras naturezas daquela personagem que estão além deste processo. E a jornada dela só é completa quando, além de outras etapas, existe esse reconhecimento e uma cura entre o masculino e o feminino. E, cara, não tinha como eu não olhar pra isso, porque a gente tá falando de narrativas de transição. Um dos meus focos são as personagens femininas, porque muito antes de acontecer essa conferência em 2016, o meu chamado era pra olhar pras histórias que eu tava assistindo e lendo e falar, mas cadê as meninas que eu gostaria de ver aqui na tela, ou que se parecem comigo, ou que eu escreveria? E às vezes eu não tenho certeza se a gente tá vivendo mesmo essa jornada da heroína e se eu sequer tô pronta pra escrever usando ela, ainda realmente honrando com o potencial, mas de repente isso se torna mais acessível. Mas tem uma ferramenta muito importante que pauta muito do meu projeto, que é o Dragon Dreaming, que se traduziria como Sonho do Dragão, mas isso não faz necessariamente muito sentido, que não foi traduzido. E ela trabalha principalmente com a lógica de projetos Gaia, que são os projetos que estão em harmonia com o planeta Terra. Eles precisam de 3 premissas para poderem ser considerados dessa forma. Promover um crescimento pessoal para a pessoa ou pessoas que estão propondo este projeto, para a comunidade que vai se envolver para além deles, né, ou que vai participar, estar nos arredores, ser atingida, e estar em conexão com as necessidades da Terra, do planeta Terra. E foi mencionado por uma das minhas amigas que está mais avançada nos conhecimentos dessa ferramenta, que para que a gente realmente faça o que eles chamam de grande virada, né, que é como essa transição planetária, a gente precisa ter uma jornada da heroína, porque a gente precisa reconhecer, retrabalhar e curar o nosso feminino e vivenciar as coisas de uma forma um pouco diferente do que o que a gente tem feito até agora, que é uma coisa pautada mais no masculino, mais nessa lógica talvez de embate, de guerra, dessa outra resolução. E de repente, essa outra ferramenta, que é mais introspectiva, ela ainda não está acessando todo o nosso potencial de genuinamente curar e harmonizar o feminino e o masculino. Mas já tem gente que pensou nisso e trouxe outras ferramentas para a gente poder trabalhar. E aí eu sinto que é uma certa responsabilidade de narradores e do audiovisual, que é uma ferramenta que atinge muita gente, ter consciência disso. Você não precisa concordar, você não tem que fazer histórias bonitinhas, você pode completamente desconstruir ou acessar outras coisas. O que eu sinto é só que a gente tem que ter consciência. E que é importante sempre a gente demonstrar a diversidade. E aí eu não vou discutir coisas que eu acho que não cabem nesse canal, mas a diversidade de tudo. Então, assim, também de pensamentos, que é um dos grandes motivos pelos quais a gente tem arte e a possibilidade de discussão que a narrativa promove pra gente. Enfim, é o que eu sinto por enquanto. Espero voltar em breve com mais conteúdo sobre essas jornadas e possibilidades do feminino. Valeu!